أمام أفول الحرب الباردة وهجوم العولمة وثورة المعلوماتية، برز الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في الدفاع عن حقوق المضطهدين والمحرومين والمعدمين من النساء والأطفال. من أمريكا اللاتينية ثائرة مناضلة برازيلية تكافح من أجل تحقيق العدالة والمساواة والسلام، ومعها مئات الآلاف من النساء من كل أنحاء العالم. معكم زينب الصفار، تابعونا. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Por tu fe! ¡Porque Up Palestine! Up Palestine! Down, down Israel! Down, down Israel! ¡Viva Líbano! Long live, long live! Long live, long live! Long live Palestine! Long live Palestine! Long live Palestine! Viva Brasil! Viva Brasil! 1, 2, 3, 4, Hello, Marcia. Well, as head of the Women International Democratic Federation, which is like your third time in a row this year, what can you tell us about the foundation of this federation? When was it founded, and what was the purpose of founding this federation? Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui no Brasil. Foi uma experiência muito rica saber da vontade de vocês virem. Saber que vocês seduziram o meu embaixador lá no Líbano para que apoiasse e ajudasse com o visto, porque foi tudo muito em cima da hora. Então, muito obrigada. Isso nos deixou a todas nós da FEDIM muito lisonjeadas. A FEDIM ela é uma entidade internacional que foi fundada no pós-Segunda Guerra Mundial e nós já temos 67 anos, né? Durante todos esses anos, nós buscamos, através das lideranças que estavam na direção da FEDIM, promover as mulheres em toda parte, lutar contra as guerras, impedir que o ser humano pudesse, né, acabar com as vidas por interesses econômicos, por interesses de terra. Enfim, a gente persegue esse objetivo, não o conquistou ainda, mas nós somos determinadas, né? E esse congresso nosso aqui no Brasil, o 15º, né, é uma demonstração disso. É um congresso extremamente anti-imperialista. Nós não aceitamos o que acontece com o Líbano, não aceitamos as agressões a Israel, de Israel ao povo palestino, não aceitamos que a gente tenha pressões econômicas sobre nações mais pobres, né? Hoje existe uma crise tremenda, todos os países paguem por essa crise, querem dividir essa crise com todos nós, com o meu país e com todos os outros países. Então o Congresso ele vai falar muito disso, porque as mulheres, para poder dar melhores condições para os seus filhos, da saúde, da educação, da comida, né, para que a gente possa fazer com que eles sejam pessoas melhores no dia de amanhã, nós precisamos que os nossos países sejam desenvolvidos, que criem trabalho, que criem salário igual para trabalho igual. Quer dizer, nós precisamos... A better world. Yes, em toda parte. E se você tem um país muito pobre, ou um país invadido, um país ocupado, como é que você vai se desenvolver? Né? Now, these are very good objectives, but these are the objectives of your federation. What have you achieved so far? I know it's a long path. I know it's a long struggle. I know the themes are so excellent and so much, demanding from a woman like you and from your federation. But what have you achieved so far? A primeira coisa que eu acho assim que é bem histórico e que marcou o movimento de mulheres e a presença da luta da mulher no mundo foi quando nós conseguimos, dentro da ONU, junto à Comissão da Mulher da ONU, instituir a Década da Mulher. Depois disso, né, o Dia Internacional da Mulher, que virou um dia oficial, né, de toda parte. Isso foi uma iniciativa da FEDIM, né? Nós também tivemos uma presença muito grande
dentro de nações que viveram guerras de ocupação, guerras terríveis, como a do Vietnã, né, que destroçou o Vietnã. Naquela época a gente fez uma grande campanha internacional e a primeira maternidade reconstruída no Vietnã, em Hanoi, né, depois da guerra, foi exatamente construída com a verba, com os recursos que as mulheres de todo o mundo juntaram para entregar para as companheiras do Vietnã. Nada justifica como é que você fez com o Iraque, invadir o Iraque, o berço da civilização, derrubar toda aquela história dos povos, porque esse é o berço da civilização, é a história de todos nós, né? Então, toda essa coisa que acaba acontecendo... But how important is it for Brazil to be on the head of this conference? I mean, how important is it to move from Europe, the presidency, to Africa, then to other places, and then now to Latin America, to Brazil, and to stay here for 3 consecutive rounds, 3 terms, yes. Olha, em 2002, nós fomos fazer o Congresso da FEDIM no Líbano, né, em Beirute, porque havia ameaça de guerra ao Iraque. E nós queríamos impedir aquela guerra. Estávamos determinadas a impedir. E a gente achou que fazer no mundo árabe era um protesto. Como vai querer invadir um país, né? Bom, então nós fomos fazer lá. E lá a nossa candidata era francesa, certo? Para mais um mandato. Bom, chegamos lá, aqui no Brasil, o Lula tinha sido eleito, né? E havia um clima internacional que o Brasil ia poder contribuir muito para que todos os povos se unissem, se integrassem, pelas características do Brasil e do próprio presidente Lula. Então, quando eu cheguei no Congresso, havia uma animação muito grande com o Brasil. E a companheira da França, que era a nossa candidata, de todas nós, fez a proposta de que, em vez dela ser candidata, que eu fosse a candidata, né? E o Brasil entrou na presidência da FEDIM dessa forma, absolutamente sem esperar. Nós fomos lá, o Brasil foi lá e elegeu uma francesa, né? E chegou lá, a adição foi essa, que talvez o Brasil, que talvez a América, que vinha num movimento com Bolívia, com Argentina, Equador, né? Que a gente vinha, Paraguai, a gente vinha num processo ascendente de democracia, né? E que talvez pudesse ser uma força para impulsionar o nosso trabalho. Então, a primeira vez que eu fui eleita foi muito com esse espírito. Era o Brasil, era essa possibilidade do Brasil e tal. Na segunda vez... Are you still with the spirit? Yes, yes. Good. Sim. Aí depois, o Lula foi reeleito. Aí também ficou aquele... O Lula tinha dado uma sede internacional para a FEDIM lá em São Paulo. Essa é uma sede enorme, muito boa, né, para que as mulheres pudessem se organizar. Então, elas continuavam achando que o Brasil estava com uma condição boa. Tá. So how then now, when you have a woman president who is the first to be elected in the history of Brazil, how does this thing advocate your work, your struggle and your federation? O Brasil tem algumas características e os brasileiros também, né? Eu tenho algumas características. Eu acho que eu tenho uma paixão muito grande pela paz, pela fraternidade, para que as mulheres tenham espaço, possam participar, né? Eu realmente amo isso. Eu faço da minha atuação na FEDIM um instrumento de promover as mulheres em toda parte. Eu acho que o Brasil viveu todo um momento, agora, por exemplo, primeiro estavam todas muito empolgadas, porque o presidente Lula era um metalúrgico, haveria de ter sensibilidade para as causas das mulheres. Logo depois a gente elege uma mulher, né, a presidente Dilma. A primeira vez que o Brasil elege uma mulher. Um país de 200 milhões de habitantes, não é um país pequeno, né, é um país que tem um peso na América muito grande e que está, de certa forma, procurando, né, integrar-se com todos os outros povos e nações. Então isso criou um novo momento. Quer dizer, primeiro foi o presidente Lula, que poderia apoiar bastante a luta das mulheres, como apoiou, né? Depois a Dilma, que além de tudo é uma mulher, né? Então essa coisa do Brasil tem sido muito assim, né? É uma possibilidade de um maior aporte de apoio político amanhã.
Nós vamos fazer uma caminhada aqui na esplanada dos ministérios e vamos depois, numa comissão, entregar um documento no Senado brasileiro. O que nós vamos levantar é que, já que o Brasil está para votar no Congresso brasileiro uma lei que estabelece que o salário tem que ser igual para homens e mulheres que exercem o mesmo trabalho, nós vamos lá, inclusive, parabenizá-los e dizer que essa é a nossa luta no mundo todo. Então, à medida que você tem um país que faz uma bandeira, que é uma bandeira de todas nós, você cria uma condição delas voltarem ao seu país mais fortalecidas para lutar pela mesma coisa, né? Então, tem sido isso. O Brasil tem significado para todas nós, né, um país que tem aplicado política pública para as mulheres, onde as mulheres estão no poder, né? Nós temos, além da presidenta Dilma, no principal núcleo do poder brasileiro, a ministra Gleisi Hoffmann, que é da Casa Civil, e a ministra Deli Salvati, que é de Relações Institucionais. São os três principais cargos da República, né? Então, isso também cria uma expectativa das mulheres todas que esse governo vai olhar pelas mulheres do Brasil e do mundo. E é isso que a gente tem, essa expectativa. Excellent. So it's not just the women of Brazil, but it's the women of all over. Sim, a gente tem um pouco essa expectativa. Through your federation. Porque como não é um país pequeno, é um país grande, muito parecido com o tamanho dos Estados Unidos, você ter um país grande, forte, do lado das mulheres, é uma força muito grande, né? Então é nesse sentido que a gente tem que procurado, durante a administração da presidência brasileira, impulsionar ao máximo o trabalho da organização. All right, Mrs. Marcia Campos, we're going to stop for a short break and then we'll be back to talk about who is Marcia Campos. Ok. A short break and we'll be back. Stay tuned. Welcome back. Welcome back, Marcia. Now, Marcia, who is Marcia Campos and how did you manage to become the head of the Women International Democratic Federation? Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, sou uma carioca, né? Estudei engenharia química. Na época da ditadura brasileira, eu e meu marido fazíamos movimento estudantil e precisamos nos esconder um tempo porque a ditadura queria prender eu e meu marido. Então nós viemos para São Paulo, nós já tínhamos uma filha, né, de 2 aninhos, e nós ficamos 4 anos aqui em São Paulo de forma clandestina, até que acabou a ditadura, veio a democracia, mas aí a gente acabou ficando em São Paulo, né? E na época, eu que era uma estudante universitária, né, comecei então, na minha nova vida, em novo estado, a trabalhar mais no bairro, luta de água encanada, asfalto, coisas que na época a gente não tinha, né, naquela área que eu morava. E continuei fazendo esse tipo de trabalho social. Depois fundei a Federação das Mulheres Paulistas, que era uma organização que a ditadura tinha fechado, matado suas dirigentes, né, em 1964. Quando foi em 1981, a gente retomou esse trabalho, né, reconstruiu, retomou, né, e aí eu comecei a trabalhar no movimento de mulheres. Me interessei pela FEDIM, pelas suas bandeiras, pelas suas lutas. Começamos a participar como convidadas, né? Até que em 2002, quer dizer, muito tempo depois, né, eu fui, por essa questão que eu te falei, acredito eu, do Brasil estar como um país que estava crescendo a sua influência democrática no mundo, porque estava se fortalecendo internamente com a democracia, porque havia mais perspectiva de acabar com a fome e a miséria por conta de ações de governo, que era uma situação que a gente já há muito tempo não tinha. A situação no Brasil estava muito difícil e acho que foi exatamente isso que levou o Lula a ser eleito, uma profunda esperança do povo brasileiro, mudar aquela realidade e contar com esse presidente para isso, né? E nesse momento também as mulheres de todo mundo, porque sempre foi muita Europa, né? Primeiro que a Europa é muito central,
Então, todos os continentes viam na Europa um lugar central, mais fácil. Para as árabes é mais fácil chegar, para as africanas é muito mais fácil chegar do que em outros continentes. Então, dessa forma, durante muitos anos, a Europa foi o único país que assumiu a presidência da FEDIM. Um pouco até por uma certa comodidade de todas nós. Quando o Brasil cumpriu esse papel internacional e passou a ser uma certa esperança de desequilibrar aquela situação de comércio só com os Estados Unidos, todo mundo dependendo desse comércio com os Estados Unidos para desenvolver a economia do seu próprio país, e o Lula entrou falando que ia criar uma nova geografia. Não ele, mas todo mundo que fizesse parte dessa nova geografia. Sure. Foi assim que apareceu a África do Sul, apareceu a Índia, a Rússia. But maybe this was one of the most important things that President Lula da Silva has done to his country, Brazil, which is safeguarding its economy, especially now with the economic crisis sweeping through the US of A and Europe. But before we go into discussing the issue of the economic crisis and the different things that are happening worldwide and how your federation approaches this, I would like to know here who was the role model of Marcia Campos in her struggle for the freedom of women and democracy. Quando eu fui eleita presidente, a primeira vez, a Vilma foi eleita vice-presidente, né? E isso foi assim para mim, assim, é outra mãe, um exemplo, uma história, mas principalmente o carinho dela para ir formando a todas nós, porque ela era bem mais velha que eu. Então, a tudo ela me ajudava, ela me dizia: Márcia, não vai por aí, Márcia, seja mais dócil, Márcia, seja mais delicada, não faça uma crítica assim. Sabe, aquela pessoa preocupada em te ajudar a acertar, né? A Vilma, quando ela foi para a batalha na Serra Maestra, ela era uma mulher maravilhosa, linda, e não perdeu nada disso. Quer dizer, a revolução a tornava mais bonita. E nós, às vezes, ficamos achando que na luta temos que parar de usar brinco, não podemos nos pintar, porque não podemos pintar a unha, porque é tudo muito difícil. Mas se você busca em valores interiores, né, de amor próprio, de valorização da pessoa, você luta também melhor. Allow us now, Marcia, to stop to show this video about this particular woman, Vilma. Yes. مناضلة ثورية من أبرز وجوه الحركة النسائية الديمقراطية، مكافحة من أجل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، هي الكوبية فيلما أسبن غويفاس، التي انخرطت في معارك التحرير الوطني والنضال السياسي من أجل بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية. انتخبتها مجلة ماري فرانس واحدة من 100 امرأة يحركن العالم. عرفتها المحافل الدولية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص كقضية اجتماعية ووطنية تخص المجتمع والوطن. فيلما الحائزة درجة علمية في الهندسة الكيميائية أسست وقادت اتحاد النساء الكوبيات الذي يضم ما يزيد عن 3.5 ملايين امرأة، إلى جانب دورها في القيادة المباشرة للثورة الكوبية مع عملها النوعي الدؤوب من أجل أطفال كوبا وأمريكا اللاتينية. هي الرمز الأكثر أهمية للثورة الكوبية منذ أكثر من نصف قرن، فقد انضمت إلى الكفاح المسلح ضد ديكتاتورية اليميني باتيستا في مسقط رأسها سانتياغو دي كوبا عام 1956، ثم التحقت بالثوار بقيادة فيدل كاسترو في جبال سييرا مايسترا، وتزوجت من أخيه راؤول عام 59 في هافانا بعد علاقة حب عميقة نشأت بينهما أثناء المعارك. توفيت أسبن في هافانا عن عمر ناهز 77 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.
Marcia, what do you say now to Vilma? Eu diria para ela o seguinte: Vilma, tenha segurança que as mulheres de todo mundo não vão lhe decepcionar em um momento. Estamos preparadas com o seu exemplo, com a sua história, com os seus ensinamentos. Estamos preparadas para levar a FEDIM adiante, para seguir lutando, para seguir fazendo dessa organização a voz da mulher em todo mundo. Você vai se orgulhar da gente. Você pode ter certeza que estamos à altura dos seus ensinamentos. Sure. Now, one last question, if I may. This conference comprised of hundreds of delegations from various countries and continents all over. How did you address the Palestinian cause now at a time when the Israeli occupation is raising more land and expanding its settlements? Veja, o 15º Congresso da FEDIM, né, ele acontece num momento importantíssimo que mais de 100 países do mundo reconheceram o Estado da Palestina, né? Então nós estamos num momento muito especial. Por quê? Porque os países que ainda não reconheceram, com a pressão das mulheres, que estão inclusive aqui tomando mais conhecimento disso, estamos aqui com uma delegação importante da Palestina, a vice-presidente da FEDIM é da Palestina, é uma companheira que tem um apoio impressionante, muito expressivo do mundo árabe, né? Exatamente porque nós queremos que na FEDIM o que signifique a luta do povo árabe, a resistência do povo árabe, a ocupação de todo tipo, seja a Palestina, né? Então a companheira Mayada é uma pessoa que está sendo muito prestigiada aqui, muito querida, porque é a Palestina, né? É a forma da gente dizer para a Palestina que conte com as mulheres de todo mundo, quer dizer que não é possível que a gente sobreviva feliz vendo o que está passando com aquelas crianças, com aquelas mulheres, com aquelas pessoas de mais idade, né? Nós hoje vimos um vídeo no ato de solidariedade que realizamos agora à noite, que a gente não consegue se conformar, né? Vendo aquelas crianças passando por isso. Quer dizer, por que aquelas crianças passam por isso quando a maior parte das crianças do mundo não passam por isso? Entendeu? Não é justo, né? Então isso tem que acabar. O povo palestino tem que ser livre, a Palestina tem que ser livre. E esse congresso vai apontar mais uma vez essa luta das mulheres de todo mundo. Essa é uma coisa que a gente tem assim como princípio, resolver a questão da Palestina. Right. Marcia Campos, many thanks indeed for joining us on this special edition from Brazil. Okay. إذا لقاء جديد في الأسبوع المقبل. كنا معكم من برازيليا. تابعونا من كل الميادين. إلى اللقاء.